Ela sempre foi movida pelo esporte, do futebol e vôlei na escola ao treinamento de força. Letícia Guimarães construiu uma trajetória marcada pela paixão, pelo movimento e pelo aprendizado. Personal trainer, especialista em bioquímica, fisiologia, treinamento e nutrição esportiva, empresária e agora atleta da categoria biquíni. Ela se reinventou ao longo dos anos e segue expandindo seus limites, conciliando a rotina de consultorias, sua marca fitness e os desafios da vida de atleta. Letícia entrou no mundo do fisiculturismo para competir e já chegou conquistando pódios. Hoje, ela compartilha sua história, desafios e os próximos passos dessa nova fase. Vamos nessa! Até me emocionei. Nossa, adorei! Que demais! Nossa, vendo assim, é tipo... Nossa, passa um filme na cabeça. Com certeza. Inclusive, muito obrigado por disponibilizar aí. Eu sei que a vida nossa é uma loucura. Olha o tanto de coisa que você faz. E você disponibilizar um tempinho aí pra gente poder conversar um pouquinho sobre a sua história. E a gente inspirar as outras pessoas também. Isso é bacana. Muito. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Estava muito animada, muito ansiosa. Então vai ser legal compartilhar com todo mundo essa rotina louca aí. Nossa, e como que você dá conta de tudo isso? Menina... Vou falar pra você, eu sou meio doidinha da cabeça, viu? Você tem quantos anos? Eu tenho 29. 29. Olê, e quem veio primeiro? A educação física, a sua marca? Quem que... Foi a educação física. A educação física veio primeiro. Eu já sou envolvida com esporte desde que eu me conheço por gente. Já treinei futebol, já treinei vôlei, já competi no atletismo. Eu fazia tudo. Mas você começou a fazer isso na época da faculdade? Eu fazia isso no fundamental, ali na escola, sempre. Eu jogava com os meninos futebol, pra você ter ideia. Porque as meninas não jogavam muito. Uhum. E eu gostava muito de jogar futebol. E aí eu jogava com os meninos e mandava muito bem, não é por nada, não. Mas eu não faço porque eu tenho medo de me machucar, você acredita? Sério? Esporte coletivo, quando eu... na escola, né? Que tinha os jogos, eu sempre participei e eu quebrei meu nariz. Então, desde então, eu não quis mais participar de esporte, peguei trauma pra poder não deixar de treinar. Porque se a gente se machuca, a gente acaba deixando de treinar, né? Mas nessa época, você acredita, eu não treinava ainda, não tinha gosto pela musculação, nada. Conforme eu fui crescendo, que assim, eu sempre Mas também não era, a musculação também não era algo tão acessível ainda, né? Ela se tornou, tem quanto? De 10 anos pra cá que a musculação começou realmente a ficar assim. Na nossa infância acaba não tendo, né, essa iniciativa de estimular a musculação, né? Sim. Hoje em dia que a gente vê que tem um engajamento maior nisso, né? Mas antes não tinha, não. Eu comecei por incentivo da minha mãe e porque eu era muito magra. Eu sou magrinha hoje, mas eu era, tipo, a metade da metade do que eu sou hoje. Eu era muito magrinha. A gente não tem, né? A gente podia ter uma fotinho sua aí, né? Nossa, é muito antiga. Eu nem sei se eu tenho foto dessa época, porque eu era complexada, não tirava muita foto. E aí eu comecei na musculação com o intuito, né, de, vamos tentar melhorar isso aqui e tal. Eu comecei, acho que com uns 15, 16 anos, mas eu ia daquele jeito também. Como todo mundo, né? Começa a musculação. Ninguém começa a musculação mandando ver aí. Antes da gente começar a entrar de fato no assunto, eu queria agradecer ao nosso patrocinador oficial, que é a Agência M+, que dá toda a estrutura aí pra gente, cede aí todo o espaço pra gente, toda a energia, então eu queria agradecer. E lembrando você que o nosso Spotify está... O nosso podcast está no Spotify e no meu canal do YouTube, Poliana Meira Personal. Lá tem vários episódios, que a gente já está aí numa temporada bem legal. Espero que você entre lá e curta, além desse que tá aí para você poder assistir. Então vamos lá, Lê. Eu quero começar. Por que você escolheu a educação física? Assim, de fato. Então, eu tava entre educação física e arquitetura, que também era uma paixão. Não, tipo assim, tudo a ver, né? Porém, quando eu comecei a academia, eu comecei a gostar. Aí eu fui vendo resultado no corpo. O ambiente da academia era muito gostoso. Então, é um ambiente que as pessoas estão mais felizes, é mais extrovertido. Eu não queria ficar trabalhando com o computador ali, quadradinho, fechado ali. Não queria isso. Dois mundos diferentes, né, nesse sentido, né? Inclusive da roupa, né? Que eu falo que a nossa roupa é a melhor roupa do mundo pra gente passar o dia, né? Passar a vida. É muito confortável. É muito. E aí teve uma professora lá que ela começou, tipo, eu admirava muito ela. Ela dançava, ela tava sempre feliz.
E eu me inspirei muito nela. E como eu já gostava muito de esporte, eu falei, cara, por que não? E aí eu comecei. Aí você fez lá mesmo? Eu fiz na Unifage. Ah, na Unifage, que Jaguariúna, Isso né? aqui em Jaguariúna, na faculdade. E não me arrependo nem um pouco. Foi, assim, amor de verdade pela área. E logo em seguida também já emendei uma pós de bioquímica, fisiologia, nutrição e treinamento esportivo na Unicamp. E aí depois eu fui fazendo cursos. Fui fazendo cursos de especialização, tanto que hoje eu trabalho especificamente com o público feminino. Ah, legal. E você trabalha com assessoria. Você chegou a trabalhar presencial, em academia, alguma coisa assim? E o que que fez você migrar aí para o online? Eu trabalhei bastante tempo. Depois que eu saí da faculdade, eu já comecei a trabalhar como personal. Uhum. Eu trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, rotina de personal é uma loucura, né? Tem um meme até, né, que o cara, professor de educação física, deita com a roupa de ginástica e já acorda E pra já trabalhar. tem. Tipo, não Desse tem, jeito. a gente não respira, né? É uma vida muito louca. É loucura. Você consegue tirar uma grana legal, mas é muita loucura, assim. Eu trabalhava das 6 da... exaustivo. Exaustivo. Trabalhava das 6 da manhã às 10, 11, como personal. Aí, da meio-dia às 18, eu trabalhava em sala. Das 18 às 21, 22, de novo, como personal. Ah, então você dava aula de educação física em escola? Não. Na sala de musculação. É. Uhum. Então, não tinha mal tinha tempo para comer, para treinar. Era uma loucura. E aí, eu fiz há um tempo atrás uma viagem sozinha. Pra onde? Fui para Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Lá eu conheci muitas meninas, porque eu fiquei num hostel que era de meninas. Uhum. E eu vi uma moça que ela viajava o mundo trabalhando à distância. Falei, cara, que demais isso. Que vida boa. Que vida boa. Então ela trabalhava lá na casa dela, ou no lugar que ela estivesse no mundo, deu tal hora, ela ia aproveitar. Uhum. Eu falei, eu acho que eu quero isso. E eu já pensava também no seguinte, e quando eu tiver filho? Como que vai ser? Eu vou ficar nessa rotina, eu vou ter que parar de dar personal, porque você vai ficar carregando peso, né? Você tá, sei lá, 7, 8 meses, como você vai ficar carregando peso? E aí juntou essas coisas e eu comecei a querer fazer a transição para assessoria online. Ai, não é fácil, né? É uma carreira que exige aí uma dedicação, porque trabalhar rede social não é uma coisa, é uma coisa muito desgastante, né? Eu vejo, eu te sigo, cara, você tá ali o tempo todo postando, cara, você tá o tempo todo conectada, haja energia, psicológica mesmo, mental, né, para poder manter isso aí, né? Sim, você tem que fazer produção de conteúdo todos os dias, praticamente. Se você é o famoso, se você não é visto, você não é lembrado. E a internet tem muita competição, né? Muito conteúdo, muita gente. Eu tento evitar de ficar vendo as pessoas. Porque querendo ou não, a gente se compara e a gente acha que a gente não é tão bom, que a gente não é capaz. Então eu foco nas minhas coisas, faço os meus vídeos. E desde 2018 eu produzo conteúdo na internet. Então você foi uma das pioneiras. Desde 2018, que eu metia. E eu era muito tímida. Nunca que eu pensava em. Nossa, não. Em falar numa câmera. Falar numa câmera, em começar a produzir conteúdo e tal. Mas uma hora eu falei, não, se eu quero isso, eu tenho que meter a cara e vamos. E aí foi. E aí foi, desde 2018. Hoje você é de Mogi? Sou de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Aí você começou atendendo ali, né? Online ali mesmo, né? Aí depois vai pro Brasil, depois, né? Pro mundo. A maioria foi me conhecendo ali. Só que hoje eu tenho alunas no mundo. No mundo. No Brasil, fora. Porque não tem. A internet não tem limite, né? De fronteira, né? Isso que é legal. Uhum. E aí você parou de dar aula. Foi parando aos poucos. Fui parando. Hoje eu tenho 2, 3 alunas que eu não consigo me desfazer. Sabe quando você se apega? É bom estar ali também, né? No clima. Assim, acho que você pega um ritmo, né? De treino é diferente, né? Não é bom perder esse ritmo. É legal ter esse contato com a academia também. Você tá ali, você vê as pessoas, você vê o que ainda acontece, o que não acontece. Você não perde aquele feeling do presencial, sabe? Então eu gosto também dessa. Mas eu não é minha pretensão pegar, tipo, personal o dia inteiro. Sim, mesmo porque a assessoria também exige uma energia, né? Um tempo, né? Eu não sei se você
tem o WhatsApp ali liberado para conversar com o aluno. Então, assim, você tem que estar o dia inteiro ali, né? Pronta para poder ajudar qualquer necessidade que o cliente tiver e tal, né? Hoje a educação física, ela é uma educação muito diferente do que quando a gente começou, né? Hoje a musculação, a academia virou o grande must, né? E aí traz profissionais de tudo quanto é tipo, né? Eu vi, inclusive, estava falando esses dias no seu Instagram sobre isso, né? Do professor da sala de musculação ali, preguiçoso, né? Que tem dificuldade de entender que ali ele faz o nome dele, que ali ele constrói, e aí ele tá ali, né? Deixa o aluno a Deus dará, né? Isso é frustrante, né? Pra gente que começou numa era que a gente era muito dedicado à sala de musculação, né? E aí, como que você enxerga isso no mundo hoje? Eu vejo isso como uma oportunidade. Porque, assim, hoje parece que fazer o mínimo, que é um bom atendimento, é muito. E não deveria ser, porque é o mínimo. É o mínimo. Só que a pessoa oferecer um bom atendimento, ela vai se destacar diante dos outros que estão ali, sei lá por quê, que estão ali. Então a pessoa sai da casa dela, vai passar horas na academia e não consegue simplesmente falar um bom dia, ou olhar na cara, ou instruir o aluno, passa do lado do aluno e não tá nem aí. Claro que tem alunos que a gente sabe que é extremamente difícil de lidar. Sim, mas você tá ali mas você tá ali pra todos. Você tem que, tudo bem, aquela pessoa não é tão legal, ou eu não gosto. Não interessa. Você está ali para instruir as pessoas. Você já é muito desgastante para a maioria das pessoas levantar, sair de casa e ir para academia. É um saco para a maioria. Sim. É uma minoria que gosta. Aí você chega lá, o cara tá morrendo. Porque fica é o que em cima acontece. das menininhas, não dá atenção. Gente, eu treino em outros lugares, às vezes eu fico chocada com o que eu vejo. Porque não é a minha realidade quando eu tava na sala de musculação, né? A gente não parava. Não. Tanto que construímos nosso nome dessa forma, né? Trabalhando. E eu fico muito preocupada onde a educação física vai parar nesse sentido. Porque o que as pessoas querem? O personal, porque ganha mais, né? Mas você não aprende com o personal, você aprende ali na sala de musculação. E aí, depois disso, você galga esse caminho para poder ser um bom personal, para poder, né, não ser só mais um no mercado, né? Sim. Quem agarra essa oportunidade, com vai certeza voar, cresce. Vai voar. Mas a maioria vai viver do mesmo jeito. Eu não sei se o mercado lá é aquecido igual aqui em Artur Nogueira, né? Porque aqui em Artur Nogueira o mercado é uma loucura de personal, né? Aqui tem muito, né? Então, porque as pessoas realmente não querem isso, elas não querem construir uma carreira, elas querem já ganhar dinheiro. E dinheiro é consequência de uma carreira que você consolidou e né, fez seu nome, trabalhou, estudou. Foi plantando a sementinha ali, sementinha de bom atendimento. Porque ali, o primeiro contato que você teve com o aluno, se você der um bom atendimento, essa pessoa vai falar para outro, que vai falar para outro, que vai falar para outro, que vai se espalhar. Mas se você der um atendimento ruim, também vai se espalhar mais ainda. Sim, com certeza. Então você já tá se queimando desde o começo. Aí depois você quer cobrar, sei lá, quanto hora a aula, ninguém quer pagar ou não tem... A culpa é sua mesma. Sim, com certeza. Se você não se construiu a sua imagem de não forma se valorizou, positiva, né? Sim. E por preguiça, né? Cara, eu não tenho outra explicação. Deve ser preguiça. Eu analiso preguiça, porque você estuda pra isso, você tá tendo uma oportunidade pra isso, não cumpre, né? Nossa, é desesperador. Sim. Mas temos nós que somos diferenciais no mercado para poder mostrar o lado sério do negócio, né? Que tá afim de trabalhar, que não tem preguiça, né? E leva a educação física de uma forma correta, né? Eu fico até falando assim, né? Não vem médico querer mandar aqui nos meus treinos, não. Porque eu sei o que eu tô fazendo, mas infelizmente muito é por causa dos profissionais que se encontram na sala de musculação, né? Não é, infelizmente os bons ainda não são a maioria, né? Então por isso que os médicos também têm esse um pouco desse preconceito. Nem julgo ele. E essa história de o professor de educação física, ele tem que, principalmente o professor de academia, né, que trabalha com personal e tal, você acha que ele tem que viver o estilo de vida? Tá uma polêmica aí, né, nas redes sociais do personal obeso, do personal... O que você acha um pouquinho aí sobre... Eu não confiaria num dentista com dente podre. É o exemplo mais claro. Não confiaria num dentista com dente feio, com dente mal cuidado.
uma cabeleireira com o cabelo todo... Não, gente. Pra mim, a pessoa que vende o peixe dela tem que viver O estilo de aquilo. vida. Então, poxa, eu vou ver um personal que tá acima do peso, que não tá, né? Como que ele vai me fazer chegar no meu objetivo se ele mesmo não vive aquilo? Então, pra mim, sim, o personal, ele tem que ter... Não precisa ser Malhar. fisiculturista, nada, mas ele tem que ter um estilo de vida Ele tem que ser um exemplo, né? O corpo dele tem que ser reflexo do estilo de vida dele, pra eu confiar que ele vai me ajudar no que eu quero. Sim. Eu vi um caso até, uma nutricionista que fez uma lipo. Mas aí como que você chega nessa nutricionista e fala, olha, eu queria, né, uma alimentação, eu queria diminuir essa barriguinha e tal. Qual é a autoridade que ela tem pra me ajudar se ela não conseguiu? Ela fez uma lipo. Então, assim, não faz sentido pra mim, sabe? A pessoa tem que viver o estilo A gente que vive o estilo de vida, a gente tem dificuldade de entender isso, né? Eu tenho muita dificuldade. Eu olho e falo assim, gente, não dou conta disso, não. Mas tem pessoas que não se importam, né? E tá tudo bem. Então, eu acho que tem público pra tem todos. Público para todos, para poder Mas eu também, assim, eu acho que eu, por exemplo, vou no mercado, se eu compro alguma besteira, eu até escondo. Porque as pessoas olham o que você compra no mercado. Aí eu vou falar assim, se a Poliana come, eu posso comer. Mas assim, a Poliana até come, mas a Poliana faz muito para poder isso não virar contra, né? Exatamente. Então, assim, a questão não é essa, né? Realmente você ter um estilo de vida. É o seu estilo de vida. Viver para isso. Sim. E mais do que nunca você teve que viver para isso, né? Que você aí entrou na vida de atleta, né? Vamos começar um pouquinho aí e me conta assim, qual foi sua inspiração, o que te fez entrar numa vida que não é uma carreira fácil, né? É uma luta muito grande. Me conta um pouquinho aí como tudo isso entrou na sua vida. Ai, Jesus. Olha, há 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu tinha, sei lá, os meus 18, tinha um professor na academia que ele começou a competir. E aí eu comecei a pesquisar um pouquinho, eu achei até interessante. E na época até passou pela minha cabeça, mas algo assim, muito raso e não foi pra frente e tal. E aí, no ano passado, eu com o Joe, a gente se reencontrou, né, num campeonato, assim, por acaso. E aí a gente começou a se envolver. O Joe eu tenho um podcast dele aí, entrei no canal. Assista, ele é um atleta de fisiculturismo. Então, né, te inspirou aí, né? Inspirou. Eu comecei a ver a rotina dele, comecei a acompanhar de perto. E eu fui me apaixonando. Eu achava incrível aquilo, porque assim, é muita dedicação, é muita constância, é a pessoa contra a pessoa todo o tempo. A guerra é você mesmo, né? É você, não tem mais, você não depende de ninguém, é só você. E o corpo responde muito. É incrível o quanto o corpo responde. Eu falei, eu acho que... Sabe? Começou a surgir um negocinho assim, eu acho que eu quero. E ele super incentivando. Amor, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Só que... E foi indo. A gente falou, vamos esse ano? E aí é óbvio que foi a categoria biquíni, né? Não tem nem como... Não. Não tem nem como discutir isso, né? Porque é muito o shape mesmo, né? Que faz a categoria, né? Tem gente que até você tem que olhar e falar, qual que ela vai ser. Mas é minoria. A maioria você olha, você já fala. Você já sabe qual é o... Eu sou biquíni. Sou 1000% biquíni. Sou enxuta, magrinha, né? A estrutura é de biquíni. Então, não tínhamos dúvida da categoria. Aí começamos, vamos. Só que no meio do caminho, surgiu tanta coisa, que o ano passado eu tava pesquisando lugares pra mudar com a minha loja, pra abrir a loja física, porque era só online. E aí surgiram, tipo assim, é um momento muito desgastante, a minha cabeça ficou péssima, foram uns 3, 4 meses. Aí eu falei, não vai dar. Não vai dar pra competir, porque eu tava realmente, assim, louca. E você precisa estar ali com energia, porque, assim, treino exige uma energia, não é só do que você comeu, é cefálica também, né? Uma concentração ali muito grande pro processo que você tá, né, buscando e tudo. Inclusive, ela tem uma marca de roupa, né? Faz aí seu jabá já da sua marquinha de roupa. Sigam lá, Porley Fitness. Porley por quê? As pessoas perguntam, mas por que Porley? É por Letícia, minha assinatura sobre as peças.
Entendi. E você que cria as peças, você que tem isso também. Que desenha tudo. Eu vi que no seu Instagram que você vai lá, acompanha o corte do tecido, tudo. Acompanho produção. Eu tenho modelista, costureira, cortadeira, tenho toda a equipe. Aí, ó, tem aí uns lookzinhos da sua loja. Eu, inclusive, estou com um aqui, estilo mais casual. E eu acompanho tudo, eu que escolho os tecidos, eu que faço os desenhos das peças. Então, além das assessorias do personal, eu ainda faço essa parte dos bastidores da produção, né? Da Pord, o marketing também. Nossa senhora, é muita coisa. A gente viu ali. E a rotina de atleta ainda. Aí, nesse momento, você falou, cara, eu não vou seguir. Não vai dar, minha cabeça tava péssima, não tava conseguindo treinar. Foi extremamente desgastante até o momento que eu consegui, de fato, abrir a loja. E quando eu abri foi final de agosto, setembro. Depois que abriu, aí acalmou. Só que a gente já estava próximo. Mas aí você continuou. Não, continuei treinando e tal, e me alimentando e tal. Aí um dia eu peguei e falei assim: vamos? Bora, vamos testar, vamos ver qual é que é. Faltava 2 meses pro campeonato. Mas como você já tava ali, né, num treino, numa rotina alimentar, claro que não é fácil. Meses que eu poderia estar melhor, né, na construção. Mas como eu já treino há muito tempo, o shape tava ali. Então vamos. É só lapidar pra coisa. A gente tem uma fotinho sua aí antes de ser atleta, né? Provavelmente você não tava nesse shape antes de começar, né? Não, deixa eu ver qual foto. Vamos ver qual foto eles vão colocar aí pra gente. E aí, 2 meses Não, foram 2 meses de preparação, mas teve uma bagunça aí pro meio que acabou sendo. Olha lá, aquela. Ali você já competia. Aqui não. Não. Essa fotinha foi no começo do ano. Então era como tava seu shape. Era como tava meu shape. Hoje eu olho pra ela e falo, nossa, eu tava bem, eu falo fordinha. Não é, que o percentual de gordura é um pouquinho mais alto, mas tem tônus muscular, né? Não é você não tá assim, muito diferente. fora. É porque quando eu cheguei nesse shape, eu falei, gente, como é diferente ver. Mas esse era o meu shape do começo do ano. Tava com um percentual bem mais alto, mas tinha a musculatura ali por baixo. Por baixo, era só mostrar ela. Precisava mas me fala um pouquinho, como que é. Vamos entrar dentro desse processo aí, porque o treino vai trabalhar um pouquinho mais a individualidade da modalidade, né? Que você vai desenvolver ombro, tem que trabalhar glúteo, posteriores, né? Você tem que focar na linha de cintura, que eu sei que você trabalha com LPF. Também. Eu amo. Mas a questão alimentar, né? Porque eu acho que grande mudança aí foi a questão alimentar, né? Foi muito. E o corpo responde maravilhosamente. E como que era essa questão? Como que foi a sua alimentação? O que mudou do que você comia antes, da forma que você se alimentava antes, para esse momento aí de preparação e tudo? Assim, no momento que eu não pensava ainda em competir, ou tava em off, né, em booking, era mais aberto. Então, podia dar uma beliscadinha, podia comer uma coisinha, um lanche. Não tinha tanto aquela obrigação de comer apenas aquilo que tá escrito ali na dieta. E quanto que era suas calorias que você tinha que comer? Olha, quando eu tava em off, eu cheguei até em 3.500. Nossa, aí você conseguia comer? Comia, mas tomando shake. Shake hipercalórico 2 vezes no dia pra conseguir. Porque comer tudo isso de boas, né, de arroz, de frango, é muita coisa. Não. E aí, pra época de preparação? Não, pra época de preparação, aí era extremo. Aí entra em restrição. Tanto que a gente fala, né, que fisiculturismo não é algo saudável. Sim. Ele entra num extremo de restrição, você não pode olhar para o lado. Então, teve um período mais difícil, mas depois fica ao mesmo tempo gostoso, porque você fala, eu tô conseguindo vencer a mim mesma, sabe? Eu tô conseguindo me superar. E consegue mesmo? Quando tá você mesmo. Eu fico pensando, o que eles fazem quando tá ele mesmo ali, e aquele mau humor, porque a restrição traz esse mau humor, né, pra você. Aí chega a TPM. Aí tem a TPM que traz as compulsões, as vontades de comer.
como é mentalmente lutar contra você mesmo ali nesse momento? Olha, pra mim, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de chegar no meu objetivo ou num ponto da minha vida, olhar pra trás e falar, eu queria ter feito mais, eu poderia ter feito mais. Se eu tivesse feito melhor, eu estaria melhor. E eu só conseguia pensar no palco. Eu acompanho, vejo muitas meninas subindo no palco e eu ficava pensando nessa sensação. Poxa, eu vou subir no palco e vou olhar pra trás, eu vou me envergonhar de eu não ter feito o esforço que eu deveria ter feito. Se eu tivesse feito melhor, eu poderia estar muito melhor. Eu não queria ter essa sensação. Então, toda vez que tinha vontade de algum doce, porque surge, TPM, eu quero comer alguma coisa, quero isso. Aí você olhava naquele objetivo. Eu não comia. Isso vinha na minha cabeça tão forte que a vontade sumia na hora. Então, eu não errei nenhum momento da preparação. Então isso fica de lição, né? Você não precisa ser atleta, mas você precisa olhar para o seu final, aonde você quer chegar, né? Exatamente. Se você focar ali, o processo vai ser a luta. Sempre vai ter. Mas é quando você tá ali no palco, você chegou e falou assim, eu cheguei onde eu queria. Então aí você vê que tudo aquele processo valeu a pena, né? E quantas calorias você comia na época de preparação? Você comia 3.000 e você foi para quanto? Não, depois foi baixando um pouquinho, mas na época de preparação tava dando 1.300. Ou seja, menos da metade. Menos da metade. E assim, o carbo é o menor, né? Que é o que dá energia, né? Gente, e foi a época que eu mais treinei, assim, de forma intensa. Né? Eu treinava demais, porque eu tinha 2 meses para desenvolver o que eu não tinha muito. Ombro e glúteo. Então, eu dava vida nesses treinos com carbo baixíssimo e foi a época que eu mais treinei bem. E você fazia cardio? Fazia cardio todos os dias. Quanto tempo de cardio? Nossa, no começo era 30, 40 minutos. Aí no finalzinho era coisa de 1 a 2 horas por dia. Caraca. Nossa. E como você distribuía o cardio na rotina, assim? Olha, normalmente eu tava fazendo depois do treino. Só que eu até falei, né, no finalzinho, no último mês de preparação. A menina que trabalha comigo na loja, eu falei, olha, eu vou estar um pouco ausente esse mês, então você segura aí, se precisar de alguma coisa eu tô por aqui, mas eu vou ficar um pouco ausente. Então, a minha rotina se voltou toda pra aquilo. Então, passava 2, 3 horas na academia, mais o tempo de cardio, mais o tempo de treino de pose. Então, assim, era extremamente intenso. Era quase e assim, ainda bem dia. que você podia, né? Porque tem atleta que vai dar aula, vai fazer tudo e tudo isso ainda, né? Vai estar ali no presencial e fazer tudo isso ainda. Não, a pessoa que entra nisso, ela já tem que saber que em algum momento ela vai ter que arrumar tempo pra fazer isso, porque senão ela não vai subir na melhor condição e já vai perder. Então nem entra. Nem entra, porque senão não... Nem entra. Se você não vai conseguir ter tempo pra fazer isso, que precisa fazer, não tem outra forma. Não tem outra forma. E você treinava glúteo e ombro quantas vezes na semana? Glúteo eu tava fazendo 2 vezes na semana. Eu ainda não tinha uma distribuição tão assertiva quanto a isso. Depois que eu comecei a estudar mais. Você que montava seus treinos? Sim, sou eu que monto no E a dieta? Tudo. Aí eu tenho a minha nutricionista, Thalita, lá de Mogi Guaçu também. E pose? E as poses, a Malu. A Malu é pró, ela mora em San Diego. E ela é de Mogi. Online com ela. Fazia online. Ela é de Mogi também, só que ela se tornou pró. Ela tá nisso há 10 anos, já foi jurada. Ela é maravilhosa, ela é incrível. E a gente fazia as aulas online. E foi muito legal. Nossa, assim, ela me deixou... E você treina ainda pose? Sim. Porque, porra, você tem que continuar, porque é aquela coisa, né? Fazendo, que você vai melhorar, né? É um negócio que não tem o que fazer, né? Não. E se, por exemplo, eu falo até, tipo, se você não tiver, você pode não ter um shape tão incrível, mas se você souber mostrar da melhor forma, você possivelmente vai levar a melhor. Às vezes a pessoa tem um shape incrível, mas não sabe mostrar, não sabe posar. Inclusive no Olímpia aconteceu isso com a Fran, né, que era a Olímpia, né, 3 anos aí, que ganhou, reclamaram muito de alguns erros de pose dela, né? Talvez ela poderia ter ganhado ali, talvez por causa desses erros de pose dela, né? Então, olha a importância. Teve uma pose lateral dela com a Ida, que ficou absurdo. E Olha a gente sabe,
E alguma coisa ali deu ruim, né? Porque não é para um atleta desse nível pecar tanto, pecar né? num negócio desse. Lê, a gente vai entrar num assuntinho aí meio polêmico, porque existe a hormonização dentro do esporte, né? Que é totalmente legal, né? E você optou por não hormonizar. Talvez lá na frente, né? Mas agora nesse primeiro momento. O hormônio, ele ajuda muito nesse processo de secar, de manter a sua energia, né? Ele que mantém, assim, o seu rendimento lá em cima, né? E mantendo o shape. Mesmo com pouca comida. Tá? E como fazer isso sem ajuda do hormônio? O que você tomava que, além de pré-treino, whey, creatina, o que você tomava aí de suplementação para te ajudar? E como é lidar com isso, né? De não ter essa ajudinha aí, esse pelinho de ajuda, né? Olha, confesso que, fica um negocinho aqui atrás da orelha. Vamos, 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 vamos. Mas por enquanto a gente optou por não fazer uso. Eu quero. E você competiu campeonato sem hormonização? Não, campeonato com Com hormonizado. Nossa, então aí campeonato porque existe, né? Campeonato para não hormonizados e aí o campeonato. Aí você foi pra boca do leão mesmo. Fui. Falei, vamos, então vamos. Com a cara limpa. Fui pra cara, vamos que E vamos. como que é lidar isso aí, sem essa ajuda aí? Como é essa decisão de não tomar mesmo hormônio? E você já tomou alguma vez? Nunca. Nunca, assim, nunca tive vontade de fato. Depois que eu comecei a entrar para esse mundo, que hoje eu me abri um pouco mais, eu tinha um preconceito também. E você vai estudando mais, você vê que, tipo, né? A gente tem que entender duas coisas nessa questão do hormônio, né? Por exemplo, para o atleta que usa, ele não está preocupado com a saúde dele. Ele tá, mas não, ele tá preocupado que aquilo pode trazer algum malefício e ele está ciente disso e corre os riscos que tem que ter, porque a preocupação dele são outras. A prioridade não é preocupação, prioridade, né? Sim. A prioridade dele é outra. Agora, assim, a pessoa que não é atleta, que não come direito e quer tomar hormônio, ele tá se destruindo, né? Não. Entendeu? Isso eu acho um absurdo. Então, assim, você quer tomar, faz o negócio certo, né? E, claro, nunca se compare com um atleta se você quiser tomar, né? Que o atleta, os riscos que ele corre, vale a pena para ele por causa de outros fatores, né? Então, assim, a questão do hormônio é só isso. Sempre procura uma ajuda, cara. Não vai fazer um meter louco sem ajuda. Não, a ajuda que esse pessoal tem normalmente é o carinha fortinho da academia, me passou, falou que é bom. E, assim, aí o pior ainda é a droga underground, né? Que é uma droga que você não tá comprando o que você tá achando que tá comprando, né? Principalmente para mulher. E aí os colaterais vêm. Perigosíssimo. Né? Muito forte na mulher, que masculiniza muito ela, né? O homem, os colaterais é menor, né? Então até numa droga underground ele corre menos risco. E a mulher vai correr muito mais risco, porque o hormônio que é responsável por tudo isso é o hormônio masculino, né? Sim. Então, mas como foi essa decisão aí de não tomar, de não ter coragem assim limpa? Foi na cara e na coragem. Você tem que ter mais ainda dedicação. Não que quando você toma vai diminuir o esforço. Não, pelo contrário. Não. Ambos são, assim, um esforço extremo. Sim. Porém, você tá natural. Então, você tá ciente de que a sua evolução vai ser um pouco mais devagar. Você vai ficar um pouco mais restrita nessa parte. Mas mesmo assim, não tira. E eu acho que também um detalhe que é importante é o off, né? Você vai ter que manter um off menos agressivo, mais limpo, né? Sim. Porque se você destrói no off para você poder construir é muito mais difícil. Tanto que a minha Nutri, o Joe, o coach do Joe também, eles me falaram, olha, você tem que segurar ao máximo. Seu superávit vai ter, mas você não pode ganhar muita gordura. Então, você fica... Qual que é o peso que você subiu no palco? Eu subi com 46, 47. E hoje? Tô com 53, 54. E aí, tipo assim, isso você tem que voltar, né? Quando você for competir, você tá em preparação, você tá em off agora? No momento eu tô em off. E aí eu faço avaliação todo mês pra ver como que tá. O nível de massa já subiu, só que a gordura também subiu junto. Mas ainda tá assim, bem limpo. A gente não tá fazendo nada agressivo. Tem que, nossa, porque tem gente que, por exemplo, o Joe mesmo.
quer ganhar 15 e tantos quilos, só que depois consegue enxugar e tal. No meu caso, na categoria biquíni, não. Você tem que manter o shape. Mesmo no off, você tem que estar no shape Tem ali. que ser biquíni. Você tem que sempre ser biquíni. Você não pode se perder. Porque senão depois você vai sofrer muito pra secar. Às vezes não dá tempo, não consegue chegar no shape de palco, de fato. Então é um booking bem limpo, vamos dizer assim. Que é difícil, né? Porque aí quando você sai da preparação, né, com toda aquela restrição, aí você tem que manter essa restrição, não é fácil. Tipo assim, é um caminho que não vai ter fim, né? Você tem que se acostumar que a sua rotina é aquilo. E quais são sua evolução aí no esporte? O que você pensa sobre o esporte? Eu apaixonei, né? Eu falei, ai meu Deus, não quero parar mais. E esse ano a gente já tá com uns planos aí pro final do ano também. Então, estamos sondando 2 campeonatos. E aí você vai continuar sem Vou continuar sem hormonização. Eu pretendo ter filhos, já tô com 29, até os 33 eu quero ter. Então, antes disso... com 33. Teve com 33? Antes disso, eu não penso em usar, porque eu tenho medo de acabar atrapalhando, gerando alguma dificuldade e tal. Porém, depois, aí eu já não coloco a mão no fogo depois por mim do filho. Depois do filho. Aí você pode ser que você venha, mesmo porque você vai estar bem fora, né? Você vai ter tido filho e tal. Eu acho que também tem que experimentar, né? O seu auge, porque aí sim você vai chegar no seu máximo, né? Sim. Quando você tiver esse pelinho aí. E me conta como foi a competição, como foi sua colocação. Tem uns troféus aí pra gente poder mostrar. Antes dos troféus, o Mike vai ficar doido comigo. Eu queria colocar a foto dela antes de ser atleta, de preparação, a foto dela, o antes e o depois, pra gente comparar aí, ó. Nossa. Aquela foto aí, a qualidade não tá muito boa, mas essa aí é o processo dela, essa né? era a época que eu não odiava tirar foto, que eu tava muito magrinha, muito magrinha. Depois, eu comecei a treinar e comer, mas eu queria tanto ganhar. Minha meta era chegar nos 60 quilos. E não importava como. Nossa, é muito, hein? Era 47? A minha média de peso é 50. E eu comecei a tomar tanta coisa, tanto shake hipercalórico, que eu fiquei desse jeito. Eu fiquei uma balofinha. Eu era uma completa falsa magra. E eu não tinha noção disso. Hoje eu olho e falo, meu Deus do céu. Porque você não queimava, né? Não. Você só consumia e não queimava. Você só queria subir o peso. Eu não sabia direito como que fazia as coisas e tal. E eu só consumia. Não tava queimando, não fazia cardio com frequência, nada. Então eu tive a fase bem magrinha. Depois a fase falsa magra. E aí, do ano passado pra cá, que o shape se transformou. Que eu comecei a aumentar cardio e tal. Hoje eu falo, hoje eu tenho shape. Hoje eu fiz o shape. Hoje eu fiz o shape. Então hoje as pessoas podem olhar e falar, não, ela treina. Porque antes, até então... Você estava aprendendo, né? Você estava causando. Aí, vamos falar um pouquinho desse campeonato que você foi. Top 2. Isso. E o top 1. Conta aí essas bonequinhas. Ai, bonequinhas gente, foi incrível. É o sonho, né? Nossa, eu confesso que eu tava bem confiante. Eu sou uma pessoa bem confiante nas coisas que eu vou fazer, por isso que eu me dediquei muito e não queria errar, porque eu queria chegar lá e falar, não, realmente eu fiz tudo que eu deveria. Não ganhei porque tinham pessoas que estavam realmente melhores, então foi merecido. Não porque não é uma comparação do que você... É uma comparação entre atletas, né? Mas não é você queria dizer assim, eu cheguei no meu máximo. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Não tinha mais o que eu fizesse, né? Pra poder... Não. Ainda mais no campeonato que estava competindo com quem estava harmonizado, né? Entendeu? Então... E aí, que campeonato que foi esse? Esse foi o Osasco Classic. Foi no finalzinho do ano, em dezembro. E subi em 2 categorias. Eu subi na Estreantes, que foi o meu top 1. E depois subi na categoria que era até um 63. Aí eu peguei o top 2. E assim... E o que é estreante e o que é... Eu não entendo muito essas categorias da competição. É que tem várias categorias. Por exemplo, dentro da biquíni, dentro da classic, dentro de todas as categorias que tem, né? Tem várias subdivisões. Então, na biquíni mesmo, tinha a estreantes, tinha depois por altura.
Então, eu subi nessa estreante, que são as meninas que estão competindo pela primeira vez. E que depois aí iguala mais, né, o mercado aqui, né, no caso. Porque aí tá todo mundo vivendo a experiência pela primeira vez. Sim. E depois tem as subdivisões por altura, que são as meninas que já competem normalmente, que não são Mas aí você estreantes. já foi programada para participar desses dois. Você ia fazer estreante, chegou lá e falou, não, já fez. Já vamos nas duas. Já que a gente vai subir, vamos subir nas duas, ver como é que é. E pode o estreante participar desse... Pode sim. E aí foi subir, eu primeiro subi nessa e já... Quantas candidatas tinha? Tinha eu e mais duas. Tinha eu e mais duas meninas. Esse também, eu e mais duas. E esse eu levei já de cara o top 1. Aí você já saiu dali com confiança e o que? Você subiu nesse primeiro, antes daquele? Nesse primeiro, E aí depois eu fui nesse. E eu achei muito interessante. Assim, ó, na hora você fica abalado, você fica batido, você fala, nossa, não acredito, top 2. Mas, poxa, primeiro campeonato, sem harmonização, top 1 e top 2. Não, putz, na hora você fica literalmente, meio... seu esforço foi personificado em troféu, né, ali, né? Você fica meio abalado na hora se você leva um top 2 ou um top 3, mas depois eu comecei a ver pelo lado de o que eu preciso melhorar? Por que eu não levei o top 1 aqui? E aí a gente começou a ver... voltas que você vai crescer, né? Porque talvez, se eu tivesse ganhado os dois, você já gera um certo... Zona de conforto. Uma zona de conforto. E foi legal. Eu fiquei, nossa, mas o que é? Porque a gente quer ganhar, né? Não, a gente quer ganhar. E a gente se vê, acaba se vendo, mesmo que não esteja. Nossa, mas eu tava melhor, mas isso e aquilo. Mas os jurados não julgaram assim. Então, o que os jurados viram? O que eu preciso melhorar para levar o top 1 da próxima vez? E aí veio que depois disso, aí sim, eu comecei a bater. O treino hoje é praticamente glúteo e ombro. Fala aí, como que faz para fazer essa gota aí? Ai, meu Deus! Que o grande questão, né, da categoria feminina, tanto a biquíni como a Elnis, né, que é um pouco mais evoluído glúteo, é a tal da gota, né? Eu tava vendo um podcast esses dias da Angela Borges falando, né, porque ela não gosta da gota, né, como pessoa. É tanto que o glúteo dela é mais arredondado, né, ela teve muita dificuldade de com a gota, por causa da forma que ela treinou a vida inteira, não estimulando essa gota. E aí ela falou, né, que você tem que alongar, e outra, você só vai ter a gota nessa pose. Só. Você não vai ter a gota em outro... Que aí as meninas vêm, né, e saem e falam assim, eu vou sair com a gota. Vou treinar búlgaro e a fundo, e eu vou ficar com gota. Não, a gota ela só existe nessa pose, né? A não ser tem umas wellness aí que são muito braba. Mas aí o volume é maior, por isso que aparece, extremo, né? O volume muscular, por isso que aparece. Já são profissionais. Mas do contrário, não. A Fran mesmo, né? A gota dela é quase no joelho. A Fran, a Isa, é quase no joelho. Não, você olha pra elas estão com só gota. Normal, só gota. Só gota. Mas eu já vi uma pessoa falando que viu a Fran fora de competição, disse que ela parece uma mulher malhada normal, não é aquele exagero, né? Porque a gota realmente... E o que você faz aí para... Quais exercícios você faz aí para poder desenvolver essa gota aí? Então, a gente vai trabalhando região por região do glúteo, né? Então, tem a região mais caudal, que vai formar ali a gota, só que a biquíni, ela não pode desenvolver muito a gota. Sim, tem que ser uma marcação leve, mas não pode você conseguiu, tipo assim, vamos combinar que você conseguiu mais que a Easy Piscine. Porque a Easy Piscine subiu no Olímpia. Nossa, mas a Easy teve alguns problemas. Não, ela teve problema, mas assim, para você ver que não é uma coisa assim simples de desenvolver e você, mesmo sem hormônio, conseguiu. Já tem uma predisposição genética, isso também ajuda, né? Você sabe que a minha maior dificuldade é glúteo. Só que por eu ter essa dificuldade, eu sempre treinei muito. Então, quando eu comecei a secar, eu falei, nossa, mas eu não vou ter gota. Eu não tenho gota. Vai sumir. E na hora que você faz a pose direitinho, ela aparece. Só que é o que eu acabei levando top 2. A outra mocinha tinha um volume muscular de glúteo melhor e ombros também. Então, esse ano, a gente tá batendo muito. Mas assim, é pura elevação pélvica, búlgaro, que vai trabalhar muito essa região inferiorzinha ali. A elevação pélvica, ela vai deixar mais redondo, né? O glúteo mais alto em cima, né? Completo ali. Aí a gente vai para a região mais caudal, que também entra os coices como complemento do treino, não como principais. Que vai desenvolver essa região mais caudal. Eu até curto búlgaro e tal, mas eu gosto, cara. Eu amo, porque o resultado do glúteo é absurdo o que traz, né?
Mas eu tenho muita preguiça de fazer o cabo. Eu faço todo o treino, mas é um exercício, eu acho um chato de fazer. É chato. Ainda mais por ser unilateral, né? Então, assim, por exemplo, o búlgaro, você consegue pegar uma carga e tal. E o coice, você já não consegue trabalhar com uma carga tão alta, né? Não. Quando mais pra lapidar ali como um complemento do treino, não como o principal. E você treina glúteo quantas vezes na semana? Cara, agora eu tô treinando 3. Haja 3. bunda pra sentar depois, né? Nossa senhora. Então, é praticamente 2 dias glúteo e posterior, e um outro dia glúteo e um pouco de estímulo para quadríceps, porque não pode desenvolver muito quadríceps. A biquíni, se ela começa a desenvolver muito aqui, ela começa já sair Mas cara, de verdade, você foi muito longe mesmo, não, né? chegou num shape bem legal. E outra, legal. Ele não existe mais, né? Você já superou ele, né? Já. Nossa, não vejo a hora de ver. Isso que é o legal, né? Nunca mais você vai ver esse shape, né? Nunca mais eu vou ver esse shape. Agora ele vai estar mais volumoso, mais preenchido. E natural ainda. Muito. Eu acho que assim, o impressionante é a disciplina para chegar nisso de forma natural. Eu acho que o processo é muito punk, assim. Eu acho que o que você mais. Eu olho e fico analisando é justamente isso. Todo esse processo que você passou para lidar com a sua fraqueza, para lidar com a sua. O que você toma de suplementação? A gente falou, acabou nem falando. Então, eu tomava vitaminas. Então, vitamina D. Nossa, agora até me fugiu. Você toma pré-treino? Vitamínico, pré-treino. Eu tomava às vezes. Eu tenho pressão baixa e eu tenho labirintite. Então, se eu exagero muito em algumas coisas, tipo cafeína, eu já passo mal. Eu sei que eu não vou conseguir treinar bem. Eu acabava tomando um pré-treino ou outro, mas assim, era bem às vezes. Do contrário, é na raça mesmo. E creatina, claro. Creatina sempre. E whey, né? Creatina, sim. Creatina é pra vida. Inclusive, quem não treina também é muito bom, né? Recomendado utilizar sempre com acompanhamento médico, sim. Tá? E whey. Era isso, eram vitaminas, polivitamínico, whey, creatina. Quando eu entrevistei a Carol, ela falou assim, iode. E muito café, no caso ela tomava café e muito ódio. E muito ódio. Você tem que ter, tipo, como o Joe fala, é sangue no olho. Literalmente. Literalmente sangue no olho. De pensar que você vai subir no palco e você vai competir com outras pessoas que estão com sangue no olho também. Igual você. Pô, você tem que dar o seu melhor. Pensa que todo dia você tem que dar o seu melhor, que aquele é o seu último treino pré-campeonato. Então você tem que dar vida em todo treino. Então você tem que ter um pouquinho de ódio, você tem que ter muita força de vontade, você tem que estar com o campeonato ali o tempo todo. Eu vi, né, que na época da preparação, você e o Joe vocês foram pra praia, vocês foram viajar. Nossa, a gente teve Vocês também se põem num precipício também. E, cara, foi muito legal porque a gente seguiu a dieta perfeitamente durante a viagem. No último dia, a gente foi num restaurante, incrível restaurante, uma vista linda. O cardápio, nossa, salivava de água. Ali que estavam os dois, um ajudava o outro nesse sentido, né? Da ajuda, né? Porque se ele não tivesse. Talvez você tinha caído, né? Tava caindo, assim. Nossa, não tem como. Chegou um prato do lado da gente, assim, a gente ficou, nossa, amor do céu, olha aquilo, meu Deus. E a gente pegou a nossa marmitinha, os dois, arrozinho, frango, fazíamos a comida no AP e levava. E era a gente no barco, indo pro passeio, comendo pão com atum. Aquele cheirão gostoso. Abria a latinha de atum ali, colocava no pão e corria. Porque faltava o quê? 1 mês pro campeonato só. Então não tinha como a gente errar. Se a gente errasse... olha, vocês também... Por que vocês foram viajar nessa época? Não, a gente inventou, foi meio que de última hora. Vamos, então vamos. E loucura. Só que não podia sair. Deu bom, no final das contas. Deu bom, vamos numa academia lá para treinar também. Fomos treinar lá, não deixamos de treinar. Então, assim, é tudo você querer mesmo. Você tem que querer muito. A mulher, né, para competir, ela tem uma preparação diferente do homem, né? Porque o shape, o biquíni, a sandália, tudo tem um padrão, né? Inclusive, você trouxe aqui pra gente ver. Trouxe! E como que foi correr atrás, escolher a cor do biquíni? Foi uma das partes mais gostosas, eu achei. Porque
E tem muita, muita, muita opção. Eu nem tirei. Essas são as caixinhas originais. Deixa aí, porque isso é relíquia, né? Nem tirei, não vou jogar fora essas caixas. A sandália você consegue usar, né? O biquíni também, né? Consegue. Eu tô apegada a ele. As meninas normalmente vendem, né? Mas eu tô muito apegada a ele. É caro. Olha, enquanto o homem gasta R$100 de sunga, o biquíni me custou R$800. Caraca. E esse foi um mais... Assim, ainda não é dos... Porque, né? A vida da mulher é sempre mais dura, né? Nessas horas. Ele é pesado? Ele é pesado, mas ele é lindíssimo. Ele é um biquíni que ela cravejou. Por que você escolheu a cor? Essa cor? Aí então, falou, né? a minha coach me... Não dá medo de estourar isso aqui, não? Não, nossa, fica toda vez eu fico desesperada de ver as meninas. Eu falei, mas vai que estoura. Não, ele é muito reforçado. É tudo muito reforçado. Já são empresas próprias que fabricam, né? Que fabricam, então. E... Como que foi a escolha da cor? Nossa, olha isso. Eu quero ver a amarração aqui. Isso não machuca? Machuca um pouquinho. Eu falo assim, cara, a mulher ainda se ferra nisso, né? Sim. Ele é só um fechinho, assim, né? Eu achei que... Aí tem que ser feito realmente a sua medida, né? Tem. Pra você mesmo. Tudo no... Você tem que mandar todas as recomendações, tudo bonitinho pra ela. Pra não ficar largo, né? Pra não ficar largo. E você escolhe tudo. Você escolhe as pedrinhas, você escolhe exatamente tudo. A cor, a minha coach me mandou, tipo, essas cores são legais pra competir. Eu peguei e escolhi o roxinho. E ficou bom pra você, né? Ficou bem legal. Bastante loira usa vermelho, né? Esse ano talvez eu vá pra Você investe. E a sandália? Cara, ficar desfilando e fazer pose nessa sandália desse tamanho. A gente anda um tênis é punk, né? A gente que adora um tênis. Eu sempre tive uma certa facilidade, tá até sujinho, assim. Ela não é tão alta, acho que ela fosse mais alta. Facilidade pra usar salto, porém eu parei de usar total. Aí quando entra no mundo do tênis, né? Eu voltei a usar. Até que ela não é tão alta, acho que ela fosse mais alta. Mas tem umas meninas que sobem com salto. E tem umas que é tamanco, né, cara? Como que se equilibra, né? Porque essa aqui pelo menos é sandália, que fecha o pé, fica mais seguro, né? Fica. E imagina quem... Mas eu comprei primeiro essa maior. Comecei a usar ela, mas eu falei, não tem condição. Eu vou cair. Cara, parece que você vai cair, porque ela é gigantesca. E aí essa aqui ficou super confortável. Aí eu comprei com brilhinhos também. Eu falei, eu vou toda e a sandália dá pra você usar por muito tempo, né? Dá. Essa aqui é a sandália de treino. Eu treino já com ela e já subo com ela. Mas você tem que ter de preferência, uma segunda, caso ela estoure. Porque força tanto. E o biquíni, você levou um segundo também? Não, o biquíni não. Você correu o risco. Quem que eu vi, cara? Eu acho que foi a Isa Piscina em alguma Olímpia. Ela... Não levou? Ela levou, lógico, né? Eles vão levar, mas estourou dela. Estourou, mas não no palco. Ela, antes de usar, estourou e era o que ela preferia usar, mas ela teve que usar outro porque não conseguiu usar o que ela queria, porque estourou. Nossa, aí já abala. Então, aí você não tem um outro biquíni. Não, tem que... Mas, pô, 800 conto um biquíni. E aí, quanto que custa essa vida de atleta aí? É caro. E ainda que eu tô sem hormonização, né? Vamos lá. Então, biquíni 800, aí o salto 200, aí tem alimentação. A make quem faz é você. A make quem fez pra mim foi a tia do Joe, que ela é maquiadora, ela foi com a gente, ela fez. Mas aí você tem gasto com make, você tem gasto com a pintura? Cabelo, você tem... Eu vi que você não... Você mesmo que pinta. Na verdade... Eu sei que o Joe, ele pinta, né? Ele mesmo. Foi nós dois que... A gente foi se pintando, mas aí a tinta é mais 350. Aí tem a filiação do campeonato, que vai na média de 300, 400. Aí por campeonato isso, ou só para filiar para começar? Filiar com aquela federação. Só que aí você tem o custo das categorias também. Então já vai mais uns 200, 300, minimamente falando, porque tem uns que são bem mais caros, por categoria. Então, assim, só aí você já tem uns 2.500, 3 brincando, né? Fora a alimentação, que tem que ser o mais limpa possível. Então, ainda bem que são alimentos baratos, né? Ou não? O que você come? Em parte, porque você come peixe?
Esse peixe é um pouco mais caro, né? De tilápia, na última semana, foi uns milão. De tilápia. Muita tilápia. Você tem que comer carne mais magra possível, então patinho não tá barato, né? Então todo dia vai uma pancada de carne. E então não quer. E tipo, eu tenho intolerância, tenho sensibilidade à lactose. Então, no finalzinho da preparação, não podia tomar o whey normal, tinha que tomar o isolado, pra não gerar inchaço e tal. E querendo ou não, já é mais caro também. Então tem a suplementação que você não pode deixar de tomar um dia. Então é um gasto bem acentuado. E visto que eu ainda não tenho hormonização, que é para você tomar algo bom, com acompanhamento, do jeito que tem que ser. Da forma correta. É caro. Com certeza. Eu não tenho. Olê, é muito legal, né? Toda essa história aí de superação, né? De sair da zona de conforto e se reinventando, né? Ao longo do tempo você veio aí se reinventando. Fala aí um pouquinho pra galera como é sair da zona de conforto, né? Porque é isso que você faz, você tá saindo da zona de conforto o tempo todo. Como é colocar esse negócio dentro de você para você poder sair dessa zona de conforto? Olha, nossa, isso eu acho que é um processo. É muito um processo e é muito você ter um objetivo, uma meta. Eu gosto de trabalhar com mini metas, né? Coloco todo mês, por exemplo, por mês eu quero atingir tal coisa, eu quero ter tal mudança, para chegar até tal data eu estar assim. Acho que mini metas ajudam a gente eu também gosto a alcançar. Porque a gente coloca até o final do ano, só que fica muito aberto. Mas são duas coisas, você tem que realmente querer. E você tem que ter um objetivo final. Porque senão você vai se perder, você vai se deixar levar. O ambiente que você está inserido influencia muito. As pessoas com as quais você convive, é aquela coisa, né? Você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. E isso é real. É real. Porque se você mora numa casa que as pessoas comem, se alimentam mal, não treinam, não têm um estilo de vida, você acaba cedendo em alguns momentos. A tentação vai bater mais forte, né? Vai. Ou a sua guerra vai ser muito maior, né? E aí você não precisa se pôr, né? Que nem eu falei assim, vocês viajarem, né? Nesse processo, você se põe numa guerra muito maior, né? Sim. Então é importante o meio tá ali para te levar para cima. Né? Sim. E em algum momento você vai ter que decidir. Você acaba tendo que se afastar de algumas pessoas. Não vai perder a amizade? Não, mas você acaba se afastando porque não condiz com o seu estilo de vida, com o que você quer, onde você quer chegar. Então você começa a se aproximar de pessoas que têm o mesmo estilo de vida, que têm a mesma mentalidade. Então o ambiente que você está inserido, as pessoas com as quais você convive, onde você quer chegar, o que você quer alcançar. No meu caso, né, hoje eu vivo mais pro fisiculturismo, como atleta e tal, mas se a pessoa quer ter um estilo de vida saudável, quer ser atleta, corpo, né? e tal, não precisa de extremismo. Se você for por extremismo, em algum momento você vai ceder e ter até um rebote. Então, viva com equilíbrio, ache o ponto que você, poxa, estou melhorando e continue nisso, coloque um objetivo final e vai. E vai vir as coisas no meio do caminho, né? E só que você tem que... É normal, a gente tem muitos problemas. Parece que pra gente é fácil, né? Todo mundo vê, nossa, mas pra eles é fácil, porque eles estão isso, aquilo. Não. A gente tem problema igual todo mundo. Mas, apesar dos problemas, a gente segue. Vocês têm a meta. Porque é tipo nossa obrigação. A gente tem... Pra gente, a gente vê como um trabalho. Eu tenho que fazer isso. Tô mal, tô triste, tô cansada, tô acabada. Não interessa. Você não quer subir no palco? Você então, tem que ir lá pague e o preço. Pague o preço por isso. E vale a pena, né? Tá tudo aí. No final vale a pena. Tá tudo aí, um shape lindo, né? Tem as redes sociais dela aí? Vamos colocar as redes sociais aí, você quiser conhecer um pouquinho mais a Lê, acompanhar o dia inteiro dela, ela tá ali o dia inteiro. Mostrando a marca dela, mostrando o treino, os perrengues, né, Lê, dos treinos, né? De chegar aos treinos, né? E eu vi que esses dias você deixou pra treinar à noite e não consegui. Você tava com dor de cabeça, aí você veio tava explodindo. E treinou o outro dia, né? Mas treinou, né? Entregou o treino. Aquele dia o meu máximo foi 10%, porque a minha cabeça tava explodindo, mas eu tentei.
Aí no outro dia eu voltei e falei, não, hoje eu vou honrar meu treino. Então é isso, é cumprir a periodização e ponto, né? Sobre isso. A gente tem um convidado especial aqui, de alguém que falar um oi nas câmeras. Ele tava ali só de olho. Tava comendo, né? É isso aí. Joe tá grande pra caramba. A gente tem um podcast do Joe, vocês entrem lá pra poder assistir. E quando a gente gravou, Joe, você só invadiu um pouquinho aqui, Lê. Você tinha um objetivo que você já chegou nele, né? Fala um pouquinho aí rapidinho disso. Aquele dia foi muito louco, né? Ele aí, sabe? Saiu antes, né? A gente saiu antes, a gente deu a entrevista antes. E tudo que eu almejei lá, graças a Deus, deu certo, velho. Fiquei muito feliz. Eu falei, cara, que da hora. Eu tava revendo, né? Falei, cara, que top, velho. Tudo que eu almejei deu certo. Por conta de tudo que tava conversando aí, sobre dedicação, sobre se esforçar, ter um objetivo, correr atrás. É que a galera pensa que é sempre que é mais fácil, mas pelo contrário, é difícil. Todo mundo tem problema, só que a gente tem aquele objetivo, velho. Cada um tem o seu. É que esse aí é o nosso, então a gente vai atrás e já era. E graças a Deus eu consegui. E é bom, né, vocês dois estarem juntos aí, porque um entende o outro, o mau humor do outro, o estresse do outro, porque não é fácil. Respeita, não é fácil. Não é fácil. E é bom, né, a gente ter uma pessoa pra ser nosso braço direito nesse momento, né, porque não é fácil. Mas eu acho que foi mais difícil pra ele lidar comigo na preparação do que eu lidar com ele. Ele é bem tranquilo, assim. É porque a gente tem os hormoninhos, né, que mexe com a gente, né, a gente já não é muito normal sem viver isso. Natural, velho, já tá assim, vai harmonizar não. Eu virei o cão, e aí mas entrava você não tem noção do que é uma TPM na nossa vida. Não. E que isso faz dentro da gente. Aí parece que é exagero. Não é, mas muito não sério. Gente, é muito sério. Tem uns caras que tomam trembolona e falam que pula do carro, briga na rua, bate na mulher. Que isso, cara? Nada a ver, mó de boa, paz e amor. Isso é TPM, 1000 vezes pior. Você não sabe o que é ter uma TPM. Você não sabe o que é mulher ter TPM. Eu falo pro Mike, coitado dele, né, que ele tem a mulher e a filha, né, pra lidar com a TPM. Pô, o cara fez alguma coisa pra merecer, né? Não, aí é demais. Eu tenho sorte que eu tenho uma TPM super, graças a Deus, super tranquilo. É poucas vezes que eu quero matá-lo. Pensa, aí você entra em restrição. Nem imagino, não. Olha, por isso assim que eu fiquei impressionada com essa história sua de não estar harmonizado, porque assim, você não pôde falhar. Não. Mesmo com todo esse estresse que você viveu. Então, isso que é. Deixei o meu coach aqui orgulhoso, né, amor? Não, mas é isso, mas até harmonizando. Eu tenho que defender os harmonizados. Se você tá harmonizado, tipo, que nem a gente conversou e tal, se eu não tivesse feito tudo certinho, eu não teria ganhado. Não, com certeza, Joe. É que assim, a mulher na TPM, ela tem umas necessidades. Se ela tá com hormônio ali, ela vai poder suprir 1% dessa necessidade. Eu sei que a dedicação, ela é indiferente do hormônio, né? O hormônio ele vai amplificar só, né? É a cereja. Vai te dar assim, um pouquinho mais de disposição na hora do treino, né? Vai, talvez diminua um pouquinho o cardio, a recuperação é melhor, menos dolorido. Então é nesse sentido, né? Mas eu queria agradecer vocês aí pela disponibilidade, o Joe, né, que já participou aí, veio aí dar uma palhinha, ler, desejar para você todo o sucesso do mundo para vocês, né? Que Deus abençoe vocês aí nessa jornada e na vida profissional de vocês também. Então, vocês sigam a Lei aí, ó, nas redes sociais. Lá ela posta tudo. A gente posta muita Conhecer a assessoria dela ali também, a marca de roupa dela. Sim. E ali você tava morena, né, na foto. Tava no comecinho ainda da mudança do cabelo. Agora você tá aloirei o cabelo mais. Então, muito obrigado. Aqui tem um kitzinho fitness pra você degustar. Olha, eu não tinha isso aqui não, hein, velho. Nossa, melhorou, né, Joe? Você tira o olho aqui, hein? E eu queria agradecer a você por mais um episódio aí. Se você quiser acompanhar outros episódios, entra lá no meu canal do YouTube, Poliana Meira Personal, e também no Spotify. Obrigada, até a próxima.